Boa tarde a todos que nos acompanham, nos seguem, né? Estamos aqui para mais um Saúde em Debate, né? Eu sou Américo Covelo, eu sou nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e eu tenho o prazer de ser o moderador desse tema de hoje, que é um tema extremamente palpitante e extremamente frequente na medicina. É a calculose renal ou a pedra nos rins, né? Nós vamos hoje debater com um nefrologista, que é o Dr. Vitor Sato, que é o nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Membro da equipe de nefrologia, e o Dr. Ronaldo Maia, que é um cirurgião urologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? E ele vai também abordar a parte cirúrgica, né, da calculose renal. Mas, para fazer uma introdução desse tema tão importante, só para vocês terem uma ideia, como calculose ou a pedra nos rins é muito importante, 1% de todas as internações, né, de hospitais gerais é por conta de pedra nos rins. E vocês sabiam que de cada 10 pacientes que procuram o pronto-socorro por algum problema nefrológico ou urológico, 2, ou seja, em torno de 20% desses pacientes é por conta de pedra nos rins. Então, é uma alteração e uma síndrome que é muito frequente, né? Se você for pegar na população, né, na sua família, por exemplo, e numa reunião de família e perguntar quem já teve um problema de pedra nos rins, provavelmente algum familiar seu, né, já teve algum problema de pedra nos rins. Isso é muito frequente e também quem já teve o problema de pedra nos rins, de cólica renal, né, é extremamente doloroso, né, é extremamente sofrido, é uma das piores dores que o ser humano pode tolerar. Então, aqui a gente vai debater e conversar sobre esse tema, porque muitas dessas alterações elas são preveníveis. Como você indicar e encaminhar um paciente com cólica renal, porque nós estamos vivendo aí num período de pandemia, de Covid, em que muitos dos pacientes perderam o segmento, né? E a gente tem visto, por exemplo, pacientes que eram seguidos, mas por conta de não ir ao médico, eles tiveram problemas agudos e tiveram que ir ao pronto-socorro. Então, né, hoje a gente vai conversar com vocês aqui como a gente pode evitar, como é que a gente pode encaminhar, porque no Hospital Alemão Oswaldo Cruz nós temos um centro de urologia, né, que tem uma equipe super bem treinada, né, para atendê-los sobre calculose renal. E eu começo aqui com uma pergunta interessante que muitos internautas, né, já nos fizeram, né, vou falar para o Vitor responder essa pergunta, né, é que quem que tem cálculo renal, Vitor? Todo mundo pode ter cálculo renal? Qual que é aquele paciente que a gente tem que, ou aquele indivíduo que ele tem que ficar mais atento, né, sobre cálculo renal? Ou todo mundo pode ter cálculo renal? Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos, já comecinho da noite, né? Obrigado, Américo, prazer sempre estar com vocês aqui. Obrigado, Ronaldo, aí, por participar junto com a gente aí dessa live. E como o Américo estava comentando, é um assunto muito relevante, né, na prática médica, acho que de todos os médicos aí, porque é uma doença muito prevalente, e especialmente para quem cuida do trato urinário, né, tanto os nefrologistas quanto os urologistas, que talvez a causa de visitas médicas ao consultório mais frequente que nós acabamos atendendo aí. Falando um pouquinho do perfil de pacientes que podem ter a calculose renal, tá? O nome mais técnico é nefrolitíase, né? A gente tem alguns fatores de risco, né? Alguns são fatores hereditários, então às vezes a gente vê famílias inteiras que são produtoras de cálculos. Isso geralmente é algum problema de metabolismo, algum defeito metabólico que faz ocasionar essas pedras mais frequentes. Isso geralmente é familiar. Então, você vê no pai, na mãe, no filho, nos irmãos,
quase todos da família têm. Um outro fator importante é o fator alimentar. Então, tem alguns tipos de alimento que podem ter mais risco, alguns tipos de medicações, suplementos alimentares que também aumentam o risco de você ter calculose. E, por fim, eu acho que é a grande doença que está na moda agora, né, que é a síndrome metabólica. Então, é a associação do diabetes com a elevação de colesterol, triglicérides, a obesidade. Esse conjunto deve estar se tornando agora, um levantamento recente que eu vi, tem uns 2 anos, nos Estados Unidos já era a segunda causa, a maior causa de calculose renal. Então, acho que vai ser a grande causa e o grande problema que nós vamos enfrentar aí com uma doença de saúde pública, talvez entrando junto com a síndrome metabólica aí. Até, acho que era interessante a gente ouvir a opinião do Ronaldo aí, que ele acaba vendo muito caso junto com a gente aí, que faz a parte toda de intervenção. Qual que é a impressão dele aí, se os pacientes estão mais obesos e com mais morbidades aí? Sim, sim. Obrigado pelo convite, Américo, Vitor, prazer estar com vocês. Boa tarde a todos. Concordo com o Vitor. O que a gente tem observado é que, além dessas patologias e metabolismo que o Vitor falou, a gente tem que lembrar também que está sendo feita muita cirurgia bariátrica agora, né? E o que a gente tem observado é que aumentou muito a incidência de cálculo nos pacientes pós-cirurgia bariátrica. E é isso que a gente observa também. Os pacientes mais obesos, como o Vitor falou da síndrome metabólica, são os que mais têm procurado, na nossa vivência do dia a dia, são os que a gente tem operado mais. É interessante porque, veja, o que o Ronaldo colocou é uma questão muito interessante, porque o paciente obeso tem mais calculose renal. E o paciente que faz a cirurgia bariátrica, os bypass, né, eles também podem ter calculose renal, né? Então, são pacientes que merecem um acompanhamento para evitar. Então, essa é a importância, não é só operar, é acompanhar o paciente para não desenvolver um problema como esse, né? Porque o indivíduo já teve que operar, eu mesmo já tive um paciente que ele teve algumas complicações da cirurgia bariátrica e uma delas foi exatamente calculose renal, e inclusive com insuficiência renal. Ronaldo, aproveitar aí para esquentar a parte cirúrgica, né? Quando é que a gente tem, no caso da calculose renal, porque o paciente tem uma cólica renal e ele vai no pronto-socorro. E a pergunta que às vezes fazem é assim, às vezes eu vou precisar operar, quando é que eu vou operar? Né? Ou às vezes eu vou para casa e espero. Né? Fala para os nossos ouvintes aí quais são as indicações, o que eles têm que se preocupar com a parte cirúrgica na calculose renal. Nós costumamos indicar assim, o cálculo renal, é bom lembrar para o pessoal que o cálculo renal ele vai dar problema quando ele obstrui o ureter. Então, quando ele está no rim, não dói, né? A pessoa só vai lembrar que tem cálculo renal quando obstrui o ureter, dilata o rim e ele tem a cólica renal. Salvo aqueles pacientes que têm infecções urinárias de repetição, que uma das causas é o próprio cálculo renal que causa uma infecção de repetição. Né? São aqueles cálculos maiores, aqueles cálculos coraliformes, que são decorrentes de bactérias produtoras de urease, né? Que produzem a formação do cálculo. Acho que o pessoal tem que preocupar, que muita gente acha que tem uma dorzinha nas costas, é só uma dor nas costas, começa a tomar remédio e esquece de procurar uma orientação médica. E muitas vezes é um cálculo que está impactado, o paciente não percebe e acaba até perdendo o rim, né, Américo? A gente vê muitos casos assim, de pacientes com dilatação renal e perda de função renal por cálculo impactado. Eu acho que o pessoal tem que procurar ficar preocupado quando começa com uma cólica refratária ou uma dorzinha persistente, porque quem tem a cólica com aquela dor forte, fatalmente ele vai procurar, mas aquela pessoa que fica com uma dor insidiosa, ele muitas vezes esquece de procurar auxílio médico para investigar.
Perfeito, Ronaldo. E já para pegar um gancho nisso que você está falando, a nossa seguidora aqui, a nossa ouvinte aqui, a Ana Daisy, ela fez uma pergunta interessante, que a gente pode abrir tanto para o Vitor para você falar também, Ronaldo. Quem tem cálculo renal por repetição, ou seja, tem vários surtos de cólica renal e de cálculo renal com abordagens cirúrgicas ou tratamento clínico, pode causar danos irreversíveis no longo prazo e levar à perda do rim e ter que fazer transplante ou hemodiálise? O Vitor podia começar e o Ronaldo podia fazer um gancho também aí. Assim, acho que isso é muito importante, né? O cálculo de repetição, a tendência é, se você passa essa pedra pelo ureter várias vezes, ele vai causando processos inflamatórios crônicos ali, e principalmente os cálculos obstrutivos. Então, se o paciente fica tendo cálculo que obstrui o ureter ou fica causando infecção de repetição, ele pode sim causar uma cicatriz no rim, um déficit de função, e a longo prazo ele pode perder aquele rim. Claro que para você perder a função renal total e precisar de hemodiálise ou transplante, teria que ser dos dois lados, né? Teria que ser cálculo dos dois lados, uma obstrução bilateral. Mas localmente, então, naquele rim onde as pedras estão se formando frequentemente, causando a dilatação e a obstrução da urina pelo cálculo, consequentemente o risco de infecção é muito grande, né? Isso pode deixar uma cicatriz no rim, tá? E levar realmente uma disfunção crônica aí, e a longo prazo a gente pode ter sim perdas daquele órgão, sim. Então acho que até o que o Ronaldo comentou agora anteriormente, né? Aquela dor refratária que vai e volta, o paciente vira e mexe, fica tendo dor, às vezes é um cálculo que está tentando impactar ali, isso pode causar uma hidronefrose e pode causar uma lesão que no futuro pode ser irreversível, sim. E lembrando também que o aumento de pressão intrarrenal que pode levar a uma deteriorização da função renal, né? Porque o paciente fica preocupado com a dor, mas nós nos preocupamos com a função do rim. Tem muitos pacientes que chegam no pronto-socorro com dilatação renal e a dor até não é tão intensa, por N motivos, né, de anatomia renal. Mas essa pressão dentro do rim é que vai causar a perda de função ao longo do tempo, que é o que acontece quando tem o cálculo que obstrui o ureter e o ureter fica com uma fibrose, ele fica fechado. Então, vai levando a deteriorização da função renal e podendo chegar à hemodiálise, como o Américo falou. Perfeito, Ronaldo. Agora, tem uma pergunta aqui interessante, né, bem prática, que a Marlene está fazendo, e você podia comentar, Ronaldo. Ela pergunta o seguinte: como é que eu sei que aquela dor é de um cálculo renal? Como é que eu sei que aquela dor não é uma dor de coluna, porque é nas costas, e é de um cálculo renal? Esclarece para a Marlene aqui, Ronaldo. Olha, Marlene, quem vai saber disso vai ser o médico que vai te examinar. O que nós falamos é assim, que cada paciente tem um limiar de dor. Tá? Então, para você, uma dor forte pode se tornar leve para mim, e eu não ter atenção, porque geralmente a cólica renal, as mulheres falam que preferem ter 3 partos normais a uma cólica renal. Eu não quero ter cólica renal que dói bastante, mas tem pessoas que têm o limiar de dor alto e não tem tanta dor intensa como outras. E se você tiver uma dor persistente, como o Américo, como o Vitor falou, tem que procurar o médico, porque aí ele vai fazer um exame clínico e um exame diagnóstico, né? Um ultrassom, uma tomografia, para a gente ver como está. Ok, Ronaldo. Agora, aquela pergunta que todo mundo faz quando a gente fala de calculose, né? Beber muita água realmente ajuda a evitar a formação do cálculo? Isso é mito ou é verdade, Vitor? Então, Américo, acho que essa é a pergunta mais frequente, né, que a gente ouve tanto no consultório quanto num almoço de família, quando era permitido, né? Porque agora nem isso a gente está podendo fazer. Mas eu acho que toda reunião que a gente tinha, sempre alguém perguntava isso, né? Porque, primeiro, a doença é muito frequente, e talvez seja um método fácil de prevenção. E ajuda, né? A ingesta hídrica, né, ajuda, diminui a formação de cálculo, principalmente naqueles casos que não são
hereditários, né? Então ajuda bastante. O fluxo urinário aumentado ajuda a diminuir a cristalização. Então o cálculo, a pedra, ela se forma numa velocidade menor e você consegue realmente diminuir. Então ajuda. Como que a gente norteia isso, né? É para tomar quanto de água, né? Para tomar 2, 3, 4, 5 litros. O melhor parâmetro, mais fácil, é você olhar a cor da urina. Então, se a urina estiver clara, um amarelo mais claro, tá? Quer dizer que você está bem hidratado, então quer dizer que seu volume urinário está mais adequado. Então, é manter uma quantidade de líquido suficiente para deixar a sua urina mais clara. Um amarelo com um tom mais clarinho, tá? Não precisa ser aquela transparente, mas um amarelo com um tom mais clarinho. Isso é um parâmetro bom e é fácil da gente fazer. O custo é zero, né? Porque a água a gente consegue tomar, então é muito barato e ajuda a prevenir, sim. Okay. Ronaldo, tem uma dúvida aqui de um ouvinte que ele pergunta o seguinte: na família dele, um familiar teve problema de cálculo e aliás, 2 familiares, então provavelmente já deve ter deve ser metabólico, né? Um familiar teve que colocar um caninho por dentro e um outro familiar foi indicado para litotripsia, né? Quais são as indicações de você? O que é litotripsia? Quais são as indicações de litotripsia na calculose renal e quando que você tem que fazer uma abordagem mais complexa, como ele falou, deixar um caninho dentro, um catéter de duplo J? Isso. Assim, o cálculo renal ele tem algumas modalidades de tratamento. Tem quando o cálculo está no rim, é um tipo de tratamento. Quando o cálculo está no ureter, que é o canal que liga o rim até a bexiga, por onde drena a urina para a bexiga, né? Esse cálculo que está no ureter é um outro tipo de tratamento. O cálculo, quando está no rim, e ele tem até 1 centímetro de tamanho, a gente tem optado por fazer a litotripsia extracorpórea. Antigamente o pessoal chamava de laser, né? Que não é laser, é uma onda de choque que é enviada para dentro do rim, vai fazer um processo, um princípio físico chamado cavitação, aonde está o cálculo, ele vai vibrar e vai causar uma instabilidade nas forças que unem os cristais. Então, essa cavitação vai fazer com que o cálculo se espatife, se espalhe, né? Fragmentando em pequenos fragmentos, né? E facilitando a eliminação dele no ureter. Nós temos máquinas muito boas, só que até 1 centímetro a chance de sucesso desse tratamento é de 80% a 85%. Acima de 1 centímetro, a gente não consegue pulverizar o cálculo. Ele vai fragmentar em vários pedaços e aí pode obstruir o ureter. Então, hoje, nós temos um aparelho que vai do rim até a bexiga, que é o ureterorenoscópio flexível, e a gente consegue fragmentar esses cálculos e retirar os fragmentos, né? E toda vez que a gente faz um procedimento cirúrgico, a gente opta por colocar o duplo J, que é como se fosse um canudinho, né, que liga o rim até a bexiga, facilitando a drenagem desse rim, diminuindo a possibilidade de dilatação do rim, que é a hidronefrose, que causa a perda da função renal que nós comentamos anteriormente. Então, provavelmente, um familiar fez a litotripsia extracorpórea e o outro familiar teve que fazer a ureteroscopia. Obrigado, Ronaldo. Vitor, tem uma pergunta aqui da Maria Cristina, que ela comenta sobre, no caso de sobrepeso ou até mesmo obesidade, porque nós comentamos que é um fator de risco, assim como o diabetes que você comentou, né? Qual que é a dieta apropriada? O que é importante na dieta, né, de uma maneira geral, para o paciente que tem uma cólica renal, que você investigou? Qual que é a importância da dieta? O que ela precisa mudar? Ela pode comer queijo? Ela pode tomar leite? O que é importante, Vitor? Isso é importante, né, Américo? Porque, assim, primeiro que a obesidade como uma doença, né, ela tem várias consequências a longo prazo, né? Tem todo um distúrbio metabólico que está por trás da doença chamada obesidade. Entre elas, a formação de cálculo, né? Então, uma dieta específica para você reduzir peso, tá, para obesidade, ela vai ajudar também a diminuir a quantidade de cálculo.
O que a gente tem que tomar cuidado são com dietas muito restritivas, tá? Que isso pode até às vezes piorar e formar mais cálculo, tá? Mas de modo geral, não tem restrições de laticínios. Tem muita gente que fala, mas eu tenho cálculo por conta de pedra com cálcio, né? Eu vou fazer uma dieta que a minha nutricionista pediu para eu tomar leite e comer queijo. Pode, não pode ser uma dieta só baseada nisso, tá? Mas não tem uma restrição. Pela alimentação, a quantidade de cálcio que a gente consegue absorver, tá? Ela entra em equilíbrio, desde que você não esteja tomando nenhum suplemento à base de cálcio, porque daí a dosagem é muito maior. Tá? É diferente a gente comer uma fatia de queijo e tomar um copo de leite de 250 ml do que tomar uma cápsula com 500 miligramas de cálcio. Tá? Então, a quantidade que o seu intestino vai absorver, vai levar para a corrente sanguínea do cálcio, e isso vai ser filtrado pelo rim, é diferente. Então, as dietas muito restritivas, elas podem ter algum prejuízo. Mas, de modo geral, se você fizer uma dieta para perder peso, com restrição calórica, você vai estar ajudando também e prevenindo a formação de cálculos. E só lembrando, a Maria Cristina é minha paciente e paciente do Vitor também. Depois que ela começou a tratar conosco, já não está formando mais cálculo, né, Vitor? Ótimo, que bom. Uma outra questão também muito importante, Maria Cristina, é o sal, né? A dieta ocidental, ela tem muito sal, 12, até às vezes 14 gramas de sal. E a gente sabe que se o rim é normal, você vai excretar todo esse sal, porque você não precisa de todo esse sal para manter o seu equilíbrio. É porque você comeu a batatinha com sal, a pipoca quando a gente ia no cinema, né, com sal. Então, esse sal você vai eliminar. E no rim, a eliminação do sal é junto com o cálcio, né? E esse cálcio pode precipitar e formar os cristais, que é o núcleo dos cálculos. Então, uma questão básica de orientação dietética para o paciente que faz muita calculose renal é a questão da dieta e a restrição de sal. Isso é uma outra dica importante, que isso serve para qualquer tipo de pedra nos rins, né? Que são vários, mas essa é uma questão importante. Ronaldo, tem uma questão aqui que ela é muito interessante, que a relação, né, da calculose renal com a calculose da vesícula biliar, a litíase biliar, né? Mas é porque todo mundo fala cálculo da bexiga, cálculo no rim, cálculo na bexiga, cálculo na vesícula, tem uma relação, né? Existe alguma coisa de relação com isso, Ronaldo? Não tem, Américo. Primeiro que o cálculo do rim, nós temos cálcio, citrato, que é a substância que impede a formação de cálculo, tem o oxalato, tem o sódio, tem o ácido úrico. O cálculo da vesícula biliar, ele tem ácidos graxos, bilirrubina e colesterol, né? Que são o que faz o cálculo de vesícula. Então, não tem correlação nenhuma mesmo. Tem no cálculo da vesícula biliar, que, aliás, quem cuida é o gastrocirurgião, né? Não é nem o urologista, porque o pessoal acha que é cálculo nós que tratamos, é o pessoal gastrocirurgião que cuida, eles têm outra formação. Perfeito, Ronaldo. Aproveitar que você tá falando dessa diferenciação, tem uma pergunta da Maria Tereza Moraes aqui, que qual é a relação entre cálculo renal e câncer de bexiga, Ronaldo? Assim, relação não tem, Américo. O câncer de bexiga, ele está relacionado à ação de algumas substâncias, principalmente ligada ao tabagismo, derivados de petróleo, pacientes com deficiência de proteína P53, que é a protetora da mucosa vesical. Então, não tem nenhuma relação, salvo os pacientes que têm cálculo vesical crônico, os pacientes, por exemplo, que têm dificuldade miccional, homens com próstata aumentada, que fica com cálculo na bexiga há muito tempo, esse cálculo pode causar uma alteração citológica
e predispor a um câncer de bexiga, assim como na uretra, tá? Mas não tem relação nenhuma. Obrigado, Ronaldo. Vitor, tem uma pergunta aqui da Daniele Alves, que ela fala assim: minha família toda tem problemas de cálculo renal, né? O que ela deve fazer, o que ela deve orientar, né, os familiares delas, e se ela precisa fazer algum exame preventivo, né? O que ela deve fazer, Vitor? Acho que é uma excelente pergunta, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho com prevenção, né? Que acho que talvez seja a melhor maneira da gente cuidar dos pacientes hoje é tentar prevenir qualquer doença que seja, né? Nós estamos falando de cálculo, mas isso vale para diabetes, para pressão alta, para os cânceres e tudo mais. Então, tendo esse histórico familiar, tá? Vale a pena sim fazer uma análise pelo menos de rastreio, que a gente chama, né? Então, são exames gerais para ver se o paciente tem risco, fatores de risco para desenvolver calculose, ou para ver se já tem algum cálculo lá no rim que não deu sintoma nenhum. Então, vale a pena, sim, fazer pelo menos uma avaliação de triagem, né? Isso inclui uma história, um exame físico, uma consulta direcionada para isso, alguns exames, e uma avaliação de imagem para ver se o paciente tem algum cálculo mesmo. Então, vale a pena sim ir atrás, né? Com esse antecedente mais forte, vale a pena ir atrás sim. Ronaldo, uma pergunta aqui. Quem tem cálculo uma vez, vai ter cálculo para sempre? Ele vai voltar a ter cálculo? Não necessariamente, né, Américo? Não necessariamente. Por isso que é importante procurar um nefrologista para fazer o perfil metabólico, porque só com o perfil metabólico é que nós vamos ver o que esse paciente tem que pode levar à formação de cálculo. A probabilidade de recorrência é grande, tá? Porque depende muito de organismo para organismo, mas não dá para afirmar que ele vai voltar a ter cálculo. Tem N fatores que levam à formação. Então, o que eu sempre oriento meus pacientes é procurar um nefrologista, que é o clínico do rim. Muita gente me pergunta a diferença do urologista para o nefrologista. Eu costumo falar que é a diferença do cirurgião cardíaco para o cardiologista, né? Eu sou o cirurgião do aparelho urinário e o nefrologista é o clínico do aparelho urinário. Então, é fundamental fazer essa investigação. Américo, só para complementar essa pergunta, a resposta do Ronaldo, mesmo que não tenha um fator genético, né, como fator causal, geralmente, por que o risco é muito maior? Quem já teve uma vez cálculo, a chance de ter de novo é muito maior do que quem nunca teve, né? A resposta geralmente é essa que a gente dá. E por que isso? Porque mesmo que não é genético, pode ser um fator ambiental. Então, é um fator de alimentação, de atividade física, de peso, que geralmente isso não vai mudar. Se ele não receber uma orientação adequada, se você não direcionar para isso o seu tratamento, a pessoa vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, a chance de ter de novo é muito grande. Então, sempre vale a pena, pelo menos uma triagem, uma orientação geral, né, para evitar que isso fique recorrente, né? Perfeito, Vitor. Uma pergunta aqui de ordem prática, do ponto de vista de dieta, né? Eu tomar limão, limonada ou água com limão previne cálculo renal, Vitor? Previne, viu, Américo? Assim, é uma orientação que a gente costuma dar bastante no consultório, né? Também é simples, tem em todo lugar, no Brasil, pelo menos, é muito fácil de achar limão, e o custo é muito baixo, né? Por quê? Porque o limão é muito rico em uma substância chamada citrato. E aí eu já vou aproveitar para falar um pouquinho, eu sempre explico isso para os pacientes no consultório, né? Como que ocorre o cálculo? Isso é um desequilíbrio entre ou substâncias que estão em excesso ou falta daquelas que vão dissolver o cálculo. Então, eu falo, ou a falta do detergente, que você vai lá e quebra o cálculo, ou excesso de alguma coisa que está formando o cálculo. É uma balança. Se você tem muita substância formadora e pouco degradante, vai formar cálculo. E o contrário também é válido. Às vezes você tem uma quantidade normal de cálcio, por exemplo, no organismo, só que você não tem aquela substância que vai quebrar o cálculo, que uma delas é o citrato. Então, você tem que ter um equilíbrio nisso daí. O citrato é a substância
que mais evita a formação do cálculo, é a substância mais protetora em relação à formação de cálculo. E o limão é um alimento muito rico em citrato. Então, a limonada, ou o limão puro, ou com um pouco d'água, melhora muito a sua excreção de citrato na urina, e isso ajuda a prevenir cálculo. Então, é uma medida simples, e a gente acaba usando isso para praticamente todos os tipos de cálculo e para todos os pacientes, né? Não tem efeito colateral nenhum, então é uma medida que ajuda bastante e é muito efetiva. Obrigado, Vitor. Continuando aqui, tem uma pergunta aqui de uma seguidora aqui, a Maria Clemente, que ela fala assim, a minha mãe tem 87 anos e a gente falou aqui no começo que calculose é mais em gente mais jovem. Tem 87 anos e ela tem pedra nos rins. Ela pode fazer cirurgia, Ronaldo? Se for preciso, sim. Nós precisamos avaliar as condições clínicas dela. Se ela tiver um cálculo obstrutivo, se ela tiver tendo infecção urinária de repetição, ela pode fazer cirurgia, sim. Eu já operei um senhor recentemente de 93 anos que já perdeu um rim por causa de cálculo e ele tem uma patologia, que aí é da área de vocês, ele tem uma perda de cistina na urina, uma hipercistinúria, que é uma doença metabólica, uma doença genética, que perde um aminoácido na urina. E é difícil de tratar, então essa pessoa vai ter cálculo recorrente. Esse senhor, eu já operei, eu acho que umas 8 vezes, de percutânea, uma cirurgia mais agressiva, de ureteroscopia, como eu disse anteriormente. Então, tem que avaliar as condições clínicas da mãe e se há necessidade de retirar o cálculo. Se ela estiver tendo problema, não tem o porquê não operar. Perfeito, Ronaldo. E aí uma pergunta para vocês dois, tanto o Vitor como você pode responder, né? Eu tenho infecção urinária, sempre eu vou ter cálculo? Existe realmente essa relação infecção urinária e cálculo? Qual que é essa relação? Pode começar, Ronaldo. Posso? Na verdade, o cálculo, o que pode, ele predispõe a uma infecção de repetição, porque a bactéria, se ela grudar no cálculo, ela não sai do cálculo. Não adianta você tomar antibiótico, que a bactéria vai estar no cálculo. Por isso que ele causa uma infecção urinária recorrente. E como eu disse, tem bactérias, tá, que produzem uma substância chamada urease, que transforma a ureia em amônia e facilita a precipitação de cálcio, magnésio, fosfato, tá, no rim, e causando um cálculo coraliforme. Então, a bactéria acaba se alimentando disso e o cálculo não deixa cessar a infecção urinária. É uma das causas da repetição do cálculo da infecção urinária. Vitor, você quer complementar alguma coisa de infecção urinária e cálculo? Já tem algumas perguntas aqui para você. Além disso, né, do que o Ronaldo comentou, né, às vezes a própria obstrução crônica, né, então às vezes mesmo os cálculos menores que ficam impactando no ureter causam hidronefrose, isso cronicamente ali pode também aumentar o risco de você ter infecção urinária. É como se fosse um paciente com obstruções congênitas, assim, o risco de ter infecção urinária é muito maior. Então tem essa relação, mas não direta, de um causando o outro, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, mas não como causa direta, né? Acho que mais como consequência até. Vitor, e o chá de quebra-pedra? Quebra a pedra mesmo? Elimina os cálculos? E o chá de picão funciona? Pergunta. Isso é uma grande questão, né, América? Assim, tem um trabalho de alguns anos atrás que foi até feito pelo pessoal lá do HC, e junto com a ITA, né, lá da Escola Paulista, né? E é difícil a gente dizer se é um efeito direto do chá ou se é o aumento da ingesta hídrica que ajuda, tá? Mas o fato é que nesse estudo onde foi-se usado chá, especificamente chá de quebra-pedra, reduziu sim a incidência de cálculo renal. Então parece ter um benefício, né?
teria que ser um estudo maior, com um pouco mais de alguns critérios para evitar esses vieses, mas porque a gente não sabe se é a ingesta de líquido, né? Que pode ser o aumento da ingesta hídrica que também esteja ajudando, mas parece ter um benefício, tá? Então, acho que precisa de outros estudos ainda, mas parece ter um benefício sim, acho que tem uma parte promissora aí. E ajuda também na eliminação, né, Vitor? A gente não sabe se relaxa a musculatura do ureter, que é aquele negócio, ou pelo aumento da ingesta hídrica, mas de qualquer maneira, o pessoal que quer tomar, pode tomar, que ajuda bastante, viu? Você lembra desse trabalho, né, que foi feito lá? Lembro. Eu lembro que mudou, né, porque não tinha quase nenhuma evidência disso, né, e foi feito aqui no Brasil esse estudo, daí mostrou um benefício mesmo. O grande questionamento foi esse, né, será que não foi só porque aumentou o volume urinário, né, a grande questão sempre é essa, né. Porque nós não conseguimos, eles não conseguiram quantificar, porque o chá de quebra-pedra tem mais de 150 substâncias ativas. Era a ITA e o Nestor Shore que estavam investigando, né? Então, eles não conseguiram investigar substância por substância. Então, ficou meio no vácuo, né? Só ficou a impressão clínica que nós tivemos, que aumenta a eliminação do cálculo, né? Realmente ajuda bastante. Agora a gente tem uma pergunta bem específica aqui da Graça, né? Estenose de Jupe, mas estou traduzindo aqui, promove a formação de cálculos, Ronaldo? Pode promover. O que é uma estenose de Jupe? A pelve renal, que é a região onde está saindo do rim para ir para o ureter, ela se junta no ureter, então nós temos uma junção uretero-piélica, Jupe. Então, quando você tem um estreitamento da junção uretero-piélica, você vai ter uma dilatação da pelve renal. Consequentemente, você vai ter uma estase, você vai ter uma água parada, uma urina parada. E essa urina pode haver, se a pessoa tiver predisposição, uma precipitação dos cristais, como o Vitor falou, que ajuda a dissolver, né? O citrato ajuda a dissolver. Só que você tem que aumentar o fluxo de água. Se você tem água parada, vai precipitar e pode induzir a formação de cálculo. Agora tem uma pergunta aqui muito interessante da nossa amiga Ellen, né? Eu tenho hipocitraturia, né? Tomo dois comprimidos de litocite e água com limão todos os dias. Mas o litocite me dá muita dor de estômago. E aí, Vitor, o que eu faço? O que a gente pode ajudar a Ellen aqui? Boa pergunta. Isso é uma queixa muito frequente, né? Litocite, ele realmente dá essa intolerância gástrica, né? Tem pacientes que referem com sociazia, sensação de gastrite, outros até estufamento, cólica. Então, realmente a absorção é ruim. Então, os pacientes queixam muito de sintomas gastrointestinais mesmo. A possibilidade que a gente tem duas possibilidades, né? Algumas medicações que são mais difíceis de encontrar, porque elas têm que ser importadas, elas não têm de fácil comercialização no Brasil, mas uma possibilidade é manipular, né? O que mais a gente faz é manipular. E aí você consegue manipular de outras formas. Você consegue manipular eles em forma de sachê. E aí você consegue dissolver na água e fica muito mais fácil de tomar. Primeiro que você consegue colocar uma quantidade maior de citrato em quantidade de milha equivalentes, né? Que é a dose que a gente usa. Então, você consegue fazer sachês que você consegue dissolver. E aí, em vez de você usar o citrato de potássio, você pode usar citrato de outra coisa, tá? Citrato de sódio, citrato com outros íons. Isso facilita a absorção e reduz um pouco essa intolerância gástrica. E eu acabo sempre fazendo isso. Eu acabo dissolvendo, fazendo pó. Você manipula um sachêzinho e você dissolve isso na água. Então, você tem dois benefícios. Primeiro, que você consegue dar uma dose maior, melhora a intolerância e, além disso, você faz o paciente tomar água, né? Você já ganha 2 copos de água por dia aí. Eu já peço para ele tomar um copo de manhã e um copo à noite. Então, você já ganha mais 500 ml de água. Boa. São coisas práticas, né, do dia a dia, né, de consultório, de orientação, que fazem toda a diferença, né? Ou seja, você realmente... a questão do chá,
né, que a gente não respondeu do chá de picão aqui, né? Porque eu realmente não conheço, mas eu ia falar que toma o chá de picão que pelo menos vai diluir a urina e vai funcionar para diluir a urina, né? Mas, Ronaldo, tem 3 perguntas aqui, né, sobre a dor da cólica renal, né? Como é que ela é? Aonde que ela é mais frequente? E tem uma outra pergunta aqui: quando é que eu tenho que ir para o pronto-socorro? Eu sempre tenho que ir para o pronto-socorro? Eu posso fazer alguma coisa em casa? Ou qualquer dor eu tenho que ir para o pronto-socorro, Ronaldo? Bom, então vamos lá para a fisiopatogenia da cólica renal. Então, quando você tem um cálculo que está migrando para o ureter e dilatando o rim, você tem uma dilatação da pelve renal e dos cálices renais. Essa dilatação da pelve renal, a inervação da pelve, ela vai junto com a inervação ali no tronco celíaco, que vai pegar o fundo gástrico, tá? E o intestino. Então, quando você tem uma dilatação da pelve, você tem uma irritação do tronco celíaco e vai dar náusea. Então, tem muitos pacientes que têm náusea, palidez cutâneo-mucosa e sudorese. Então, geralmente começa com uma dor na região lombar, né, por volta aqui da 12ª costela, e essa dor, à medida que o cálculo vai descendo para o ureter, ela vai se irradiando para a região anterior do abdômen, chegando até cálculos que estão no terço proximal do ureter. Nos homens, eles têm dor testicular e as mulheres têm dor nos grandes lábios. Às vezes não chega a ter dor nas costas, mas tem uma dor no testículo e a mulher fica com uma dor na vulva. Então, é uma característica de cálculo renal. E à medida que esse cálculo vai migrando, essa dor vai irradiando para a região anterior do abdômen, podendo chegar até a bexiga. Então, cálculos de ureter bem baixo, próximo à bexiga, eles podem até não dar dor renal, mas podem dar sintomas irritativo vesical, que a gente fala. Simula uma infecção de urina. Então, não é infrequente paciente chegar no pronto-socorro achando que está com cistite, né, com infecção na bexiga, e é um cálculo ureteral. E a gente orienta a procurar o médico quando essa dor está refratária, né? Não necessariamente ter que ir ao pronto-socorro. Às vezes a dor não é nem tão forte, mas se for uma dor que está incomodando, como a gente comentou anteriormente, é bom marcar para poder fazer uma avaliação, fazer uma investigação. Eu já tive pacientes que me procuraram no consultório com uma dor lombar, e a hora que eu fui examinar o paciente, ele tinha um herpes zoster, né? Então, e ele já tinha ido ao pronto-socorro, trataram como cólica renal, mas não tinham examinado. A hora que eu cheguei, que ele tirou a blusa para eu examiná-lo, uma baita de uma herpes zoster. Já tive pacientes com hérnia de disco, né, que simula, fica com uma dor lombar e tem uma hérnia de disco. Então, procurar o médico, não necessariamente ir ao pronto-socorro, mas sempre procurar o especialista para investigar. É muito comum esse quadro. A dor é que vai dizer o que tem que fazer. Deu para Obrigado, entender? Ronaldo, pela excelente explicação de como é a dor de cólica renal. Só fazer um comentário, né? Até o Ronaldo pode complementar. Às vezes a dor é tão intensa, né? Que, por exemplo, piloto de avião que sabidamente tem cálculo renal, tá? Ele não pode viajar, ele não pode pilotar. Tá? Você tem que tirar o cálculo e resolver. É uma contraindicação para ele ser piloto se ele tem cálculo lá, com risco de um cálculo migrar. Porque se isso acontece no meio de um voo, às vezes é um voo internacional que vai demorar 8, 10 horas, ele não aguenta ficar com 8, 10 horas com dor. Né? Então, isso é uma contraindicação para ver a intensidade que pode chegar uma dor de cálculo renal. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Constância. Ela fala: quem tem problema renal, né, ou problema de cálculo renal, pode tomar café? Pode, tá? Pode tomar, desde que assim não tome uma quantidade suficiente, porque o café ele pode ser diurético, né? Dependendo da concentração da cafeína, ele pode ter um poder diurético. Então, desde que você não toma quantidade para desidratar,
né, o café em si, a cafeína em si, não é uma causa de cálculo. É isso aí. Ronaldo, quando que você vai... o paciente te procura com cálculo renal, você resolveu o problema do cálculo renal, você encaminhou para o nefrologista. Aí tem uma pergunta aqui, eu posso ter outros problemas urológicos porque eu tenho cálculo renal, ou eu tenho que sempre ir para o nefrologista para ele estudar o que aconteceu para eu formar o cálculo renal? Se o urologista investigou, ele não tem nem... O que problema urológico que pode causar a formação de cálculo? São as obstruções do ureter, que vai dar uma estase, uma paralisação da urina no trato urinário, no rim, e essa paralisação da urina faz a precipitação de cristais. Então, a gente tem que afastar refluxo da bexiga para o ureter, a gente tem que afastar resíduo na bexiga, mulher com bexiga caída, que a gente chama de cistocele, quando ela urina, sobra urina na bexiga, essa urina residual ela pode dar infecção de urina e formar cálculo renal. Assim, o homem, como tem a próstata aumentada, ele pode formar um cálculo de bexiga por resíduo pós-miccional. Então, o urologista ele vai encaminhar para o nefro desde que não tenha nenhuma causa causando uma obstrução, nenhum fator urológico, que a gente costuma dizer, né? De qualquer maneira, o paciente tem que ir para o nefro, mas a gente vai afastar as causas de estreitamento. Obrigado, Ronaldo. Vitor, tem uma pergunta aqui de alguém que deve ter fez cirurgia bariátrica, né? E o que ele precisa fazer para evitar ter cálculo renal, para não ter que chamar o Ronaldo às 3 horas da manhã no pronto-socorro com um problema de cólica renal? Boa pergunta, né? Porque, na verdade, a formação do cálculo para quem fez cirurgia bariátrica, no final é uma via metabólica, né? Então, não tem muito como a gente corrigir isso, né? Até tiveram algum... Por que forma cálculo quem tem cirurgia bariátrica, né? Porque quando você desvia o trânsito intestinal, você vai tirar uma parte do intestino, né, que é importante para você metabolizar algumas substâncias, né? E aí isso acaba ficando em excesso, e aí forma-se o cálculo. Não tem muito como a gente resolver isso, porque não tem como reverter esse procedimento cirurgicamente, né, que já foi feito com o intuito da pessoa emagrecer. De qualquer forma, o que a gente faz para evitar ao máximo essa formação de cálculo? Primeiro, repor sempre, quem já teve, tá? Repor o citrato, tentar deixar ele com o citrato sempre bem alto na urina. Então, a gente repõe o citrato ou pela alimentação ou por suplementos com citrato, litocite, por exemplo, tá? E ingerir bastante líquido, né? Acho que são as duas medidas que a gente faz corriqueiramente. Restrição de sal também, né? Então, restrição de sal na dieta, aumentar a ingesta de citrato e tomar bastante líquido, né? Acho que são as 3 medidas que a gente pode fazer para ajudar a prevenir. Existem algumas outras peculiaridades, tá? Até medicamentosas, mas aí tem que estudar caso a caso, são situações bem específicas, tem algumas reposições com alguns tipos de lactobacilos que ajudam, então, mas aí tem que estudar caso a caso, né? Mas, de modo geral, aumentar a ingesta hídrica, restrição de sal na dieta e aumentar a ingesta de citrato, seja de forma na comida ou com reposição. E eu acrescentaria, Vitor, mais uma, que é a própria reposição de cálcio, né? Porque quando você bem explicou, você aumenta a substância que você aumenta a absorção é o oxalato, né? A maioria dos cálculos dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica são de oxalato, né? Então, quando você repõe o cálcio, esse oxalato ele se liga ao cálcio no intestino e impede a absorção excessiva do oxalato. É uma forma também de você reduzir a absorção de oxalato, né?
É como se fosse um competitivo, né? Ou ele vai competir com a absorção do oxalato, né? Só tem que tomar cuidado que ela não se comporta como uma... Existe uma doença que é hiperoxalúria, que é primária, né? Que é diferente, é outra doença, né? E às vezes a gente chama de hiperoxalúria, as pessoas confundem, né? Mas isso é especificamente porque a gente retirou um pedaço do intestino onde absorveria o oxalato, né? É por isso que você desviou o trânsito. Então, o cálcio agiria como uma forma competitiva. Então, e tem que tomar cuidado, né, Mério? Porque às vezes também não pode dar uma dose muito alta de cálcio, senão você vai atuar na via oposta, né? Então, também tem que... É uma situação bem específica que tem que ter um cuidado bem próximo aí. É por isso que o acompanhamento, o segmento desse paciente é muito importante, né? De saber, né, ele acompanhar. Não dá para operar, mesmo o paciente que foi feito, como o Ronaldo falou, foi feita uma intervenção urológica para desobstrutiva, ele tem que procurar, ele tem que ter um acompanhamento para buscar a causa do cálculo para fazer um tratamento, porque hoje não se admite mais você ficar sofrendo com cálculo renal, né, com obstrução, porque na maioria das vezes tem tratamento. A gente está praticamente encerrando a nossa sessão. Tem uma última pergunta, que é quais alimentos têm citrato? São todos os alimentos cítricos, né? O Vitor já falou o limão, mas a laranja também, a acerola também, abacaxi, todas essas frutas cítricas têm bastante citrato e em abundância o consumo pode ajudar bastante. Eu vou fazer uma pergunta tanto para o Ronaldo e para o Vitor, para a gente encerrar, né? Ronaldo, se você pudesse, esse programa é de prevenção, né? Se você pudesse dar uma orientação, né, para um paciente que tem uma possibilidade de ter cálculo, né, porque tem uma história na família, o que você falaria para esse indivíduo? Essa pergunta serve tanto para o Ronaldo como para o Vitor, para a gente estimular a prevenção dos nossos pacientes. A nível de consultório, o que eu sugiro é fazer a investigação metabólica para nós sabermos se ele tem alguma predisposição, se ele tem algo que possa levar à formação de cálculo, né? Se ele tem algum componente genético. E a gente sempre orienta a manter uma ingesta de líquido, como o Vitor falou. Eu particularmente peço para observar a coloração da urina, tem que ter uma urina clara, só que não é só isso, né, gente? Quando o paciente tem uma perda maior de cálcio na urina, quanto mais água ele toma, mais cálcio ele joga na urina. Então, por isso que a gente tem que tratar a causa e não o efeito. Então, basicamente, o que eu faço é para fazer essa prevenção, é para fazer essa pesquisa clínica, viu, o Américo? Perfeito. Ronaldo, viu, Américo? Acho que assim, passar numa avaliação, né, fazer o estudo metabólico e procurar causas outras genéticas, né? Acho que é por aí que a gente começaria. Eu acho que valeria a pena mesmo, como rastreio aí para as pessoas que têm predisposição. Bem, meus amigos, a gente tá encerrando mais um Saúde em Debate. Hoje a gente abordou um tema muito interessante, muito prevalente, né? Muito comum, que é a calculose renal. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Ronaldo, né, sobre as explicações cirúrgicas, muito bem-vindas. E eu também gostaria de agradecer ao Vitor Sato, que eu trabalho com ele todos os dias, né? Nós somos da mesma equipe no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Agradecer as brilhantes explicações e lembrar para vocês que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem um centro especializado em urologia, né? Onde você também pode buscar um atendimento, uma orientação, né? Ou um acompanhamento sobre litíase, né? Lá temos cirurgiões urologistas, tem nefrologistas, tem nutricionistas que podem ajudar vocês a resolver esse problema. Boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite.